Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo, boa segunda pra você, episódio 105. E hoje a gente vai, eu não vou nem dizer, acho que voltar nesse assunto, que é recorrente, tá? Que é falar da família do outro, quando estamos num relacionamento. A gente já falou de sogra aqui, acho que de cunhada, mas faz bastante tempo que a gente não toca nesse assunto e eu resolvi trazer 2 casos hoje, que são diferentes, são questões diferentes dentro desse tema da família, né, do outro, e são muito comuns. Então, eu acho que todo mundo já viveu, ou vai viver, ou conhece alguém que já viveu algo parecido. Então, vamos começar numa ordem aleatória aqui. Oi, Bela, tudo bem? Namoro há quase 5 anos e moramos juntos há pelo menos 3 anos. Tenho sonho de casar. Não quero uma festa luxuosa. Apenas cartório, anel e um almoço em família. Porém, meu namorado sempre diz que quer casar, mas não agora. Uma vez, depois de tanto pedir um porquê, ele disse que não acha a nossa relação madura o suficiente. Se depois de quase 5 anos ele não acha que a nossa relação é madura, qual o sentido disso tudo? No meio dessa indecisão, resolvi fazer um intercâmbio pensando em mim e combinando. E o combinado mais importante é que ele iria me visitar. Chegou a data combinada, ele recebeu uma proposta boa de emprego que ainda não melhora o salário, mas pode significar uma boa mudança profissional no futuro. Fiquei muito mal, mas resolvemos adiar a viagem. E agora ele sempre reclama de falta de dinheiro e diz que não está com dinheiro nem para o aluguel. Com isso, sinto que ele vai desmarcar de novo a viagem, mesmo ele dizendo que virá. Para deixar ainda pior a situação, a mãe dele cortou totalmente a relação comigo e com ele, sem motivo aparente, há alguns anos. E para ter paz, decidimos juntos não insistir em tentar uma relação. Agora, a irmã dele me bloqueou de tudo sem motivos também, até porque eu tô fora do Brasil há 4 meses. Mas dessa eu fui atrás e quando perguntei o porquê disso, ela fugiu da resposta dizendo que é uma escolha dela, o que me deixou com mais raiva. Me posicionei e disse para ela que a minha escolha então seria não conviver mais com uma pessoa como ela. Agora me vejo nessa sinuca de bico, amando uma pessoa que eu sei que também me ama, mas que não se movimenta para fazer nada que é importante para mim. E ainda tenho uma péssima relação com a família, sem nem saber o que eu fiz, porque eles não me dão essa resposta. Já pedi a ele para se posicionar com a família, ele já o fez com a mãe, mas agora com a irmã isso não acontece. O que fazer? Essa relação ainda tem jeito? Temos, além do amor, uma conexão incrível e tenho medo de terminar e me arrepender por isso. Talvez seja só uma fase ruim que pode ser superada. Mas também estou exausta de pedir tanto, perguntar tanto e sentir que só eu faço movimentos. Esse caso aqui mistura várias coisas, né? Tem uma questão aí dela ter esse sonho de casar e ele não achar a relação madura o suficiente. O que eu também confesso que, assim, depois de 5 anos, 3 anos morando juntos, não é madura o suficiente? Gente, desculpa, o que falta? Parece muito uma desculpa, né? Isso não é uma justificativa, não me parece uma justificativa plausível, tá? Também achei esquisito. Entendi essa sua frustração dele não ter podido te visitar, né? E você sentir que só você tem feito esses movimentos. Mas eu queria focar aqui, nesse episódio, nessa história da família. Porque a mãe dele cortou relações com você e com ele, né? Sem motivo. E agora também a irmã te bloqueou de tudo e não conseguiu te dar uma justificativa. E aí, você coloca como uma das coisas que fazem você questionar essa relação o fato de ainda ter uma péssima relação com a família dele sem saber o que eu fiz porque eles não me dão essa resposta. Eu acho que já pedi para ele se posicionar com a família, ele já fez com a mãe, mas e com a irmã isso não acontece. Eu acho que, primeiro, não me parece que ele também tem uma ótima relação com essa família. Então, a família dele me odeia, né? Ama ele e me odeia, né? Rivaliza comigo. Isso é uma coisa muito comum, especialmente quando a gente está falando de filhos homens, né?
da mãe, geralmente a mãe, né? Endeusar, proteger esse filho homem e rivalizar com as namoradas dos filhos, né? De não gostar e tal. Isso é uma coisa muito comum. Não me parece que é o caso, porque você, inclusive, disse que a mãe cortou relação com você e com ele também. E ele já teria se posicionado com a mãe, né? Que foi uma coisa que você pediu. Agora tem a história da irmã dele que te bloqueou de tudo, sem motivo, e ele também não se posicionou. Será que ele dá essa importância toda para a família? Por que eu queria trazer esse caso aqui, esse específico? Porque eu não sei como é que é a sua relação com a família, com a sua família, tá? Você não diz isso em momento nenhum. Mas eu sinto que muitas das vezes, em muitos casos que eu recebo, as mulheres, que a maioria do público que me manda, fica muito incomodada com a relação que o namorado tem com... E geralmente isso é muito comum e muito presente, pelo menos nos e-mails que eu recebo, em famílias em casais heterossexuais, né? Então, as mulheres muito incomodadas de como os homens lidam e orientam essa relação com a família. Então, as mulheres cobrando um posicionamento, né? As mulheres muito incomodadas que a família do meu namorado não gosta de mim, eles não têm uma relação boa entre eles. Assim, se eles não têm uma relação boa entre eles, se pro seu namorado talvez não valha nem a pena gastar saliva se posicionando com a irmã por ela ter te bloqueado, por que isso tem tanta importância pra você? Eu acho que às vezes a gente projeta na família do outro o que a gente tem na nossa família, né? Então, às vezes a gente tem uma relação muito boa entre os nossos familiares. Eu me dou muito bem com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, a gente tem uma relação muito saudável. E aí você também quer que essa pessoa tenha essa relação. Experimente esse tipo de relação com a família dele. Ou você quer ter uma relação muito boa, tão boa quanto, né, você tem com a sua família, também com a família do outro. Mas, gente, isso é só projeção da nossa cabeça. Pensando nesse caso, eu me lembrei muito do episódio que a gente fala do idealização e sei lá o quê. É um episódio recente que eu trouxe um caso de uma mulher que quer ter um segundo filho e o marido não quer, e ela quer ter um segundo filho porque ela quer que o primeiro filho dela tenha a experiência de ter uma relação de irmãos como ela tem com a irmã dela. E tipo assim, gente, a sua relação com a sua irmã não significa que seus filhos vão ter essa mesma relação. A sua relação com a sua família não significa que todas as famílias precisam, ou vão, ou querem experimentar uma relação. Então, eu não sei como é a sua relação com a sua família, mas você tá querendo construir ou querendo ter uma proximidade com essa família que ela não quer ter com você. Então, assim, a sua sogra não quer ter uma relação com você, e pelo visto, nem com o filho dela, né? A sua cunhada não quer ter uma relação com você. E eu entendo que algumas pessoas precisem de um ponto final. Precisam me tirar satisfação, eu sou essa pessoa, para entender o que está acontecendo, o que aconteceu. Mas, às vezes, a pessoa não vai ter nada para nos dizer. Ou não vai querer nos dizer. Ou não vai nos dizer o que a gente quer ouvir. E a gente vai ter que conviver com essa falta de resposta. No seu caso, com essa falta de resposta, de explicação, e com esse buraco dessa relação que não existe. E aí eu fico pensando será que o seu namorado dá essa importância toda para a família? Porque às vezes eu recebo casos que ele é muito próximo da família dele e a família dele não gosta de mim ou eu não gosto da família dele e isso atrapalha a nossa relação. Não me parece ser uma coisa que atrapalha a relação de vocês. Ele também não parece ser tão próximo assim dessa família. Então, por que isso te aciona tanto? Não gosta de mim? Foda-se. Gente, eu entendo que a gente quer muito ser querido, né? Ser querido, ser bem aceito, ser bem recebido na casa das pessoas, na família das pessoas, é óbvio que faz toda a diferença. Mas, eu acho que quando a gente tá falando de relacionamento, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É óbvio que tudo seria muito melhor se a sua sogra gostasse de você, se a sua cunhada gostasse de você, mas a sua relação existe independente disso. E se até o seu namorado não tem uma relação próxima, isso estremece menos ainda o laço de vocês. Então, sinceramente, foda-se. Deixa isso pra lá. Agora,
Pô, eu quero casar, ele não quer casar comigo. Ah, eu tô morando fora, ele não faz um movimento pra vir. Aí são coisas que realmente, de fato, têm a ver com a relação de vocês. A relação da família dele com você, a relação dele com a família dele, não tem a ver com o relacionamento de vocês. Né? Diretamente. Pode até ter indiretamente, não tem diretamente. Agora, a forma como ele subjuga, talvez, a forma como ele não prioriza o relacionamento de vocês, aí tem a ver, de fato, diretamente. Aí é um problema que dá pra tentar consertar ou motivo suficiente pra terminar. Mas esse caso me acendeu essa luzinha de falar sobre como a gente projeta que as pessoas, os nossos namorados, namoradas, precisam ter o mesmo relacionamento com a família que a gente teve. E isso dos dois lados, tá? Porque eu recebo muito o lado de que, eu queria ser aceita pela família do meu namorado, eles não têm uma relação boa e eu queria que isso fosse melhor. Mas também do outro lado, às vezes você tem uma relação de merda com a sua família, e isso é muito bem resolvido dentro de você, né? Minha mãe é uma escrota, minha mãe é narcisista, meu pai é um escroto, eu não quero contato com essa gente, meu irmão é uma pessoa terrível. E aí você começa a namorar uma pessoa que, não, mas poxa, são seus pais. Não, poxa, mas é seu irmão, você tem que ter uma relação, você tem que reconstruir isso, você tem que tentar, é família, né? Aí manda ouvir lá o episódio dos laços sanguíneos, né? O que é esse significado de família, essa importância que a gente dá para esses laços sanguíneos? Agora, eu quero ir para o próximo caso, que é o seguinte. Esse é um caso um pouco mais longo, mas eu acho que vale o contexto, porque é um assunto que a gente já tratou aqui, que é essa coisa da bateria social, né? Dessa diferença, quando um casal tem uma diferença de sociabilidade da outra. É um assunto que eu acho que eu já até tratei do meu ponto de vista pessoal, de ser uma pessoa assim. Vamos lá. Oi, Bela. Queria perguntar a sua opinião, porque eu sei que você também tem um marido com mais bateria social. De fato. Eu amo seu podcast e seus conselhos, já me fizeram refletir muito sobre várias questões minhas. Esse é meu problema agora. Eu me mudei para o país do meu marido e ele é muito próximo da família dele. Eles gostam de passar várias horas sentados no sofá conversando todo sábado à noite na casa dos pais dele. Chegamos todo sábado às 6h30 e se eu não peço para irmos embora mais cedo, ficamos pelo menos até meia-noite. Conforme as horas vão passando, a conversa vai ficando mais intensa e animada e eles parecem mais felizes de estarem juntos. Meu problema é que minha bateria social é muito mais baixa que a deles. E as horas vão passando e eu vou ficando mais cansada, mal-humorada, começo a ter fantasias sérias em só estar na minha cama em silêncio com um livro. Quando peço para o meu marido para irmos embora às 10h45, eu sinto que eu estou pedindo para ele ir muito mais cedo do que ele gostaria e que eu estou interrompendo uma conversa importante para eles. Mas é muito além do ponto em que eu estou feliz e confortável naquela situação. Algumas vezes eu fui embora mais cedo, mas eu sinto que eu sempre preciso dar uma desculpa. Por exemplo, vou tirar um certificado e preciso estudar, combinei de ligar para minha mãe. Já conversei com meu marido, perguntando se a gente poderia fazer um combinado em que eu vou embora mais cedo e ele fica com os pais dele lá, mas ele fala que os pais dele ficam muito preocupados se eu vou chegar bem em casa e ofendidos porque eu não quero passar várias horas seguidas com eles. Eu moro 5 minutos a pé da casa dos meus sogros, num lugar seguro. Eu acho que meu marido não entende o quanto isso custa para minha saúde mental. Eu cheguei ao ponto em que eu acho que às vezes vale a pena eles se sentirem ofendidos se isso significa que eu não vou ficar completamente esgotada. Às vezes, no sábado de manhã, eu já começo a ficar super mal-humorada porque eu sei que eu vou me sentir depois à noite na casa deles. Eu sinto que faz parte da cultura deles aqui fazer sacrifícios nesse sentido como um gesto de amor. Por exemplo, meu sogro já falou várias vezes que ele não estava mais feliz na casa de alguém, mas que obviamente continuou lá porque ele respeitava essa pessoa. Eu já me esforcei para pedir para a gente fazer outras coisas com os meus sogros, por exemplo, ir para um restaurante ou recebê-los em casa, mas eles não estão interessados em fazer isso mais do que uma vez a cada vários meses. Eles são pessoas que gostam muito de ter uma rotina fixa e que amam sentar na casa deles e ficar conversando. Queria esclarecer que eu acho que seria tudo bem ficar até meia-noite com os meus sogros de vez em quando, mas ainda não sei como estar com uma família em que é muito importante para eles que isso aconteça toda semana. Isso é claramente a linguagem de amor deles e eles acham que se você ama alguém, a forma que expressa isso é passando muitas horas juntos sempre. Eu sei que a coisa óbvia é que eu preciso impor meus limites e falar, bom, estou indo, gente, amo vocês, mas já deu meu horário. Mas tenho achado isso muito difícil, porque eu sinto que é algo que eu tenho que bancar sozinha e que ninguém da nova família vai compreender.
Eu acho que a grande questão pra mim é que eles acham que eu sou muito esquisita por não compartilhar essa vontade deles de ficar até meia-noite conversando toda semana. E isso me faz sentir muito mal. Obrigada pelo seu podcast, acho seu trabalho super importante e amo ouvir toda semana. Eu acho que você já sabe exatamente o que você precisa fazer. Eu sei que é óbvio que eu preciso impor meus limites. Mas a questão não é sobre impor os limites, né? É sobre ser mal vista. E aí eu lembrei de um post que eu vi no Instagram que não tem nada a ver o conteúdo do texto inteiro com isso aqui, né? Mas a frase, tu tá precisando de uma frase assim pra escrever no post-it e grudar? É uma frase muito boa, que é: correr o risco de não ser bem visto para conhecer o valor de uma vida livre. Essa frase faz parte de um post do Instagram Sagrada Intuição, da Luísa Leão, é uma psicóloga. O resto do texto tem outro contexto, mas quando eu li, eu me lembrei na hora dessa frase que estava muito fresca assim na minha cabeça. E tem outro post que eu também me lembrei, eu vou salvando tudo, gente, que aí eu vou jogando, indicando as páginas aqui no Conselhos. Eu gosto desse esquema, que é do @jovempretorei, que é um texto que também não tem nada a ver com isso, mas também a frase, eu acho que dá pra gente encaixar nesse contexto, que a frase que ele posta no primeiro foto, né, do carrossel é: eu aceito ser o vilão da sua narrativa, se isso for o que vai me fazer o herói da minha. Essas duas frases, né, tem tudo a ver com esse seu relato. Porque, na verdade, assim, você fica incomodada, você reconhece o seu desconforto, você sabe que não é nada pessoal, você já falou com seu marido sobre isso, então você já direcionou esse incômodo para uma pessoa que poderia te ajudar, né? E que não te ajudou, tá? Eu ainda vou falar dele, mas assim, você já direcionou esse incômodo. Você entende qual é o seu limite. Ah, ó, eu conseguiria ir embora mais cedo, ou dias ir e alguns dias não ir. Tentar propor outras programações que você acha que vai te deixar mais confortável. Então, cara, você já fez tudo que você podia. Você vai mais cedo, você inventa uma desculpa, você entende que você precisa ficar na sua casa mais, você propõe outras programações, você já conversou com o seu marido. Você entende que esse que é um limite seu. A única coisa que falta é você aceitar que eventualmente eles vão te achar esquisita e vão achar uma certa falta de educação da sua parte. E não vão ficar satisfeitos com esse comportamento. E você vai ter que bancar. Que ninguém é perfeito o tempo todo e que esse será o seu defeito perante essa família. Eu acho que a grande questão pra mim é que eles acham que eu sou uma pessoa muito esquisita de não compartilhar essa vontade de ficar meia-noite conversando a semana toda, de ficar até meia-noite conversando toda semana, e isso me faz sentir muito mal. Então, assim, cara, todo o resto que eu poderia falar pra você, que esse e-mail, na verdade, ele poderia começar assim: eu vou pra casa dos meus sogros, eu acho um saco, não sei o que fazer. E aí eu falaria: tenta ir embora mais cedo, inventa uma desculpa, conversa com seu marido, pede ajuda pra ele te aliviar, falta, né? Entende qual é o seu limite, o que funcionaria pra você, será que ir pra outro lugar ou não, será que ir embora mais cedo, será que ir fim de semana sim, final de semana não. Eu poderia sugerir todas essas coisas que você já fez e já tentou. Você já descobriu qual é a questão. Esse é o seu limite. Pra mim não dá pra ficar 5 horas conversando na casa dos meus sogros todo sábado. Eu quero um pouco de sossego. E você vai ter que bancar. Agora, eu entendo muito o que você diz de... eu tenho muito medo que eles se sintam ofendidos, deles acharem que é pessoal, deles acharem que eu não gosto deles acharem uma desfeita. Isso é uma coisa que eu já tive muito essa preocupação. Até no meu atual relacionamento, de ter um marido com muita bateria social, né, como você sabe, e que gosta muito de encontrar os amigos, que tem uma família que se reúne muito e que fica muitas horas e que as coisas nunca têm fim. E pra mim as coisas têm fim. E eu acho que pra mim uma coisa que me ajudou muito foi o fato de eu estar na rede social, né, e compartilhar bastante de mim, a família e os amigos do meu marido acompanharem, acho que facilitou esse processo. Porque eu falo muito abertamente: gente, eu sou assim com todo mundo.
Eu sou assim com a minha família, a minha mãe já sabe, meu pai já sabe, minha tia já sabe. Então, assim, com a minha família eu sou assim, com os meus amigos eu sou assim. Com todas as pessoas que eu mais amo da minha vida eu sou assim. Eu preciso do meu espaço, eu não consigo sustentar esse tempo todo. Pra mim, deu, entendeu? Então, eu acho que, assim, as pessoas entenderem que não é pessoal, você falar que não é pessoal, dentro dessas conversas com eles, você, sei lá, contar que, nas festas da casa da sua família, você também não aguenta. Quando você sai com seus amigos antes de se mudar para o país dele lá, na sua rotina, na sua vida, você sempre foi assim. Eu acho que trazer um pouco de contexto para as pessoas entenderem que, gente, não é pessoal, não é só com vocês. Às vezes é pessoal, né, gente? Óbvio. Às vezes as pessoas são um pé no saco e a gente não quer ficar. Mas eu acho que nesse caso, não é isso que ela tá falando, né? Então, assim, eu acho que é óbvio que a gente se preocupa da família, dos amigos do outro se ofenderem. Achar que, ela não gosta de mim. Tá fugindo de mim o tempo todo. Eu entendo isso. Eu já tive muito essa preocupação. Mas eu acho que uma coisa que me ajudou foi contextualizar. Indiretamente, eu acho que nas conversas, nos assuntos, de que eu sou assim mesmo. Não é pessoal, eu sou assim, eu não aguento, eu fico cansada, eu preciso do meu tempo. Então, assim, contextualizar que no trabalho é assim, na minha família é assim, com os meus amigos é assim, para as pessoas não acharem que é pessoal com elas. Uma coisa que pra mim funcionou muito foi conversar com meu marido de, pra mim, essa quantidade de horas não dá. E eu achei que você fez bem em conversar com seu marido. E eu achei que ele foi, não vou dizer escroto, mas assim, eu achei a resposta dele sacana. Meus pais ficam muito preocupados se eu vou chegar bem em casa. Então ele tem que virar pros pais dele. Se ele é seu parceiro, se ele entende. E aí eu acho que de fato ele não entende, né? Você falou assim, eu acho que meu marido não entende quanto isso custa pra minha saúde mental. Eu também acho que ele não entende. E aí eu acho que vale uma segunda conversa. Porque eu acho que meu marido também não entendia. Demorou pra ele entender o quanto isso me fazia mal. Quanto estender esse meu limite me fazia mal, especialmente no pós-pandemia. O que eu espero do meu marido e o que eu esperaria do seu marido? O que eu acho que ele deveria te entregar? Quando os pais dele falarem, mas eu vou ficar muito preocupada com você se você vai chegar bem em casa, o seu marido falar assim, pai, mãe, é muito perto daqui, 5 minutos, não tem problema nenhum. Quando ela chegar, ela liga, ela avisa manda uma mensagem avisando que chegou, não tem problema. Ou então, já que é 5 minutos, seu marido fala, gente, eu vou levar ele em casa e eu já volto pra gente continuar conversando. Acabou a preocupação. É isso que eu espero. Agora, ele acha que os pais dele vão ficar ofendidos. Se ele entende que essa é uma característica sua e que isso te faz mal, eu acho que cabe a ele também, quando você não estiver, se isso for um assunto, falar, mãe, pai, ela é assim mesmo, não é nada com vocês. Ela é assim comigo em casa, ela quer o espaço dela, ela tem o limite dela, ela é assim com os amigos, ela é assim no trabalho. Fica tranquilo, porque não tem nada a ver com vocês. E isso foi uma coisa que eu me assegurei com o meu marido, de que, assim, as pessoas estão entendendo que não é pessoal, porque eu não quero que fiquem achando que é porque eu não gosto de fulano ou ciclano. Não é isso. Se eu não gostasse, eu nem viria. Porque eu também sou assim, só faço o que eu quero. Então, assim, se eu tô indo, é óbvio que eu gosto. Mas eu quero... Você acha que as pessoas estão entendendo que não é pessoal? Você acha que as pessoas estão ofendidas? Eu já tive essa conversa. E hoje em dia, ele sempre endossa. Então, assim, quando eu falo, tipo, gente, tô indo pra Mindeu. Não, Isabela é assim mesmo. Sabe? E tá ótimo. Se esse for meu estereótipo, que eu sou chata mesmo, que eu tenho meu limite mesmo, que eu sou antissocial mesmo... Tá tudo bem, porque é tudo verdade, gente. Eu não sou, sabe? Foi mal, não dá pra eu entregar isso. Não é verdadeiro. E aí eu acho que uma coisa que também diminui a sensação que eles podem ter, né, de... Gente, eu tô suando gravando esse episódio, vocês não estão entendendo. Quem tá me vendo em vídeo tá vendo eu secando meu buço a cada segundo. E eu acho que uma coisa que também faz eles entenderem, pode fazer eles entenderem que não é pessoal, que não é que você não gosta, é assim, no momento que você tá lá, você entrega, sabe? Você tá interessada, você tá conversando, você puxa assunto, você
Isso vai mostrar para as pessoas que você gosta delas, que você tá feliz de estar ali. Mas tem uma hora que deu. Então, assim, quando eu tô com a família do meu marido, com os amigos do meu marido, cara, eu converso, eu falo, eu ajudo, eu puxo o assunto, eu não sei o que, eu tô lá, eu rio, eu conto fofoca, eu ouço fofoca, eu me envolvo, sabe? Eu tô ali, as pessoas estão vendo que eu tô interessada. Eu não tô lá com cara de cu, eu não tô lá sem dar uma palavra, eu não tô lá mal-humorada, porque pra mim, se for pra ser assim, eu prefiro não ir. Ah, não acordei num dia bom, não tô legal, cara, não vou. Não vou, porque eu não quero ser essa pessoa desagradável. Então, como eu gosto das pessoas, não tem nada a ver com elas, tem a ver comigo, quando eu vou, eu tô lá de coração aberto, eu tô lá entregue. E eu acho que isso também é uma mensagem muito clara de, pô, ela gosta de mim, realmente, vai ver, ela é esquisita assim mesmo. E aceitar que, minha filha, talvez você seja esquisita assim mesmo. As pessoas não estão preparadas, gente, para lidar com gente que tem esses limites, que respeita seus limites, que tem uma bateria social, que tem uma sociabilidade mais baixa, que sente que tem esse limite e respeita, porque muita gente extrapola, né, esses limites. As pessoas não estarão preparadas, de modo geral, para lidar com isso, entendeu? Então, assim, cabe a nós aceitar o rótulo de esquisita, de antissocial, às vezes, de sem carisma, entendeu? E outra. Ai, não quero falar a verdade, não sinto que eu tenho espaço para falar a verdade. Apesar de eu achar que é verdade, nesse caso, falar, gente, eu fico muito cansada, eu tô esgotada, quero ir pra minha casa descansar, quero dormir cedo, né? Pra mim já deu, não tô cansada, acordei cedo. Isso é verdade, né? Você não precisa falar, ai, olha, minha bateria social acabou. Mas, tipo assim, ai, tô cansada, quero ir embora. Inventa desculpa. Se você acha que, assim, mentiras sinceras me interessam pra eles, que é melhor pra eles você inventar uma desculpa do que você falar que é verdade, que você tá cansada e que você não sustenta todas essas horas conversando, inventa uma desculpa. Ai, tô cansada, ai, dormi mal, ai, tô com insônia, ai, tem que ligar pra fulano, ai, tem que fazer um estudo, ai, tem que trabalhar, ai, tem que... Cara, entendeu? Que o seu marido saiba a verdade e te compreenda, porque eu acho que isso é o mais importante. Não é a família dele, ai, te entender, aceitar e ser convencida, e você fala isso, né? Eu sinto que é algo que eu tenho que bancar sozinha e que ninguém da minha nova família vai me compreender. É verdade, talvez ninguém te compreenda. Mas eu acho que o seu marido tem que te respeitar e tem que te resguardar. Então ele pode não entender, ele pode não sentir isso, a família dele pode achar um absurdo, mas ele tem que ser a pessoa que vai falar: não, amor, vai lá e eu te resguardo aqui. Vou continuar falando pra eles que não é pessoal. Se eles falarem dessa preocupação de você voltar, eu te levo em casa, eu tranquilizo eles. Então, assim, ele eu acho que tem que ser a pessoa que vai te blindar, sabe? O resto da família, foda-se. Ah, eu sou esquisita. Nossa, ela é esquisita porque ela vai embora cedo. Mas quando você tá quando ela tá com a gente, é ótimo, ela é educada, a gente conversa, a gente se dá bem, não sei o quê, mas realmente ela é meio esquisita porque ela gosta de dormir cedo. Bacana, foda-se, né? E assim, se isso custa muito pra sua saúde mental, se isso faz você ficar realmente esgotada, eu também acho que vale a pena eles se sentirem ofendidos. Se isso significa você não se esgotar, se estraçalhar, tá? É isso. Você tem que escolher alguém. E entre não ofender seus sogros e você ficar completamente arrasada, passar o sábado todo já mal-humorada pensando nisso, né? Ir pra casa completamente esgotada. Imagino que acorda no dia seguinte também mal-humorada porque ficou mais do que queria. Então, assim, estou com você nessa. E acho que você já fez tudo o que você podia fazer. Agora você precisa bancar ser a pessoa esquisita. Ser incompreendida, né? Ofender, eventualmente, um pouco ali os seus sogros. Mas entender que no tempo que você estiver lá, cara, faça o possível para eles se sentirem queridos. Tenta introduzir o assunto, ainda que indiretamente em outras conversas, para mostrar para eles que você é assim mesmo, você é esquisita assim mesmo. Ah, gente, sempre foi assim, esquisita assim mesmo, minha mãe sempre falou. Para eles entenderem que não é pessoal. E pede pro seu marido parar de te jogar na fogueira, porra. Te defender.
dar uma acalmada nos pais e ficar do seu lado, porque isso é o que faz a diferença. Ele não tá compreendendo o quanto isso significa pra você. Tá? E aí eu acho que vale outra conversa com ele, uma conversa talvez até mais séria, né? Num tom mais solene, pra ver se ele entende o tamanho que isso tem na sua vida, tá? É isso, gente. Conselhos que você pediu, @gmail.com. 2 casos que chegaram e chegaram vários outros muito bons que eu ainda quero trazer aqui nas próximas semanas. Domingo que vem eu estou de volta. Um beijo!